Buenos días. Eu sou Diego, sou médico radio-oncólogo em Hospital de Amor, em Barretos, em Brasil. Vou tentar falar em espanhol com vocês. Se sair alguma palavra em português, me perdona. Eu vou falar sobre... Onde é? Onde é? Eu vou falar com vocês sobre o tema de hipofraccionamento moderado e extremo em câncer de próstata, o estado de arte. Gostaria de agradecer a invitação a eCancer e a Varian. Aqui são alguns equipos que temos em nosso hospital. E quando vamos falar sobre o tratamento radioterápico para câncer de próstata, a maioria dos lugares fazem o fracionamento convencional e são, em média, com 39 dias frações de radioterapia. Com isto, o paciente se queda muito tempo lejos de sua casa. E com o hipofraccionamento, há uma ganância econômica e social, porque o paciente com esquemas de hipofraccionamento, o paciente pode tratar em 20 dias ou até 5 dias de radioterapia. E há uma ganância social porque o paciente se queda menos tempo lejos de sua casa, de sua família. Acá, minha apresentação vai ser em duas partes. A primeira parte é sobre hipofraccionamento moderado e depois sobre hipofraccionamento extremo. Em hipofraccionamento moderado, vou falar sobre 3 estudos fase 3 randomizados e um estudo que hacemos em nossa instituição, em fase 2. Acá, vou provar que não é necessário ter alta tecnologia para fazer o hipofraccionamento moderado, certo? O primeiro é HiPro, o Chip and Profit. O HiPro vai analisar a superioridade do tratamento hipofraccionado em comparação ao fracionamento convencional, e o Chip and Profit vai analisar a não inferioridade dos dois grupos. Então, primeiro é o HiPro, um estudo com 820 pacientes, publicado em 2016, que tratou pacientes com risco intermédio e alto, a maioria com alto risco. Cerca de aproximadamente 2/3 dos pacientes fizeram hormonioterapia e comparou o fracionamento convencional 39 de 2 Gres com um grupo com hipofraccionamento com 19 de 3,4 Gres por dia. A maioria dos pacientes fizeram com a radioterapia com IMRT e a maioria com fiducial. Acá temos um gráfico que demonstra a sobrevida livre de falha, e nessa tabla há um resumo dos resultados. Quando vemos, por exemplo, a sobrevida livre de falha em 5 anos para o grupo de fracionamento convencional foi de 77% contra 80% com hipofraccionamento moderado. Houve uma diferença estatisticamente significativa. Então, quando analisamos a sobrevida livre de falha, foi semelhante. Pero quando analisamos a toxicidade aguda, tanto renito-urinária quanto gastrointestinal grado 3 ou grado 2, o grupo que isso 19 de 3,4 Gres, o grupo de hipofraccionamento, foi pior. Então, nesse estudo, o hipofraccionamento não foi superior ao fracionamento convencional. Pero o SHIP Trial, com mais de 3.000 pacientes, publicado em 2016 na Lancet Oncology também, tratou pacientes com risco baixo, intermédio e alto, a maioria sendo risco intermédio, a maioria fizeram hormonioterapia,
y todos con IMRT y solamente 30% hicieron con IRT. El tratamento convencional fue un estudio randomizado en 3 grupos, el tratamento convencional y 2 grupos con hipofraccionamiento, um com 20 frações e outro com 19. Acá temos o gráfico da sobrevida livre de falha e os gráficos que demonstram a toxicidade tardia e aguda. Acá eu trago el resumo de los resultados. Quando analisado os 3 grupos, o grupo de 19 de 3 Gs foi pior que os outros. Então, vamos comparar solamente o fracionamento convencional com o hipofraccionamento com 20 de 3 Gs. Quando analisamos a sobrevida livre de falha em 5 anos para todos os pacientes, não houve diferença entre os grupos, e quando estratificamos em baixo risco, risco intermédio e alto risco, também foi semelhante, sem diferença estatisticamente significativa. Quando analisamos a toxicidade aguda, grado 2 ou mais, renito-urinária, foi semelhante, pero em a toxicidade aguda, grado 2 ou mais, para gastrointestinal, foi pior para o grupo de hipofraccionamento. Pero quando vamos ver em el gráfico, depois de 18 meses, se quedou semelhante. E tardiamente, a toxicidade crônica foi semelhante também entre os 2 grupos. O SHIP Trial, então, é um estudo de não inferioridade para avaliar a não inferioridade, e vemos que o fracionamento 20 de 3 não é inferior ao tratamento convencional. Por fim, Profit Trial, publicado em 2017, com mais de 1.000 pacientes, também um estudo randomizado, fase 3, que em 2 grupos, 39 de 2 e 20 de 3 Gs. Solamente riscos intermédios, não podiam fazer hormonioterapia, e acá a radioterapia foi feita com tratamento 3D e ou IMRT. IGRT diário com fiducial ou ultrassom ou conibin, e a sobrevida livre de falha em 5 anos foi a mesma para os 2 grupos, 85%. E quando vamos analisar a toxicidade aguda, grado 3 ou mais, ou tardia para a renito-urinária ou gastrointestinal, foi semelhante também. Então, outro estudo de não inferioridade que prova que o hipofraccionamento não é inferior ao fracionamento convencional, e usando tecnologia com radioterapia 3D. Então, de conclusão, temos que o hipofraccionamento moderado não é inferior ao tratamento convencional com 39 de 2, quando analisadas com sobrevida livre de falha e toxicidade. Por esse motivo, em Barretos, usamos o hipofraccionamento moderado para todos os pacientes, para todos os riscos, e usamos a dose de 20 de 3 Gs. Iniciamos um protocolo rápido no estudo fase 2, que analisamos pacientes com mais de 18 anos, sem radioterapia, todos com câncer de próstata, sem radioterapia pélvica prévia, sem história prévia de cirurgia pélvica oncológica, com volume prostático menor que 80 centímetros cúbicos. E o tratamento com radioterapia poderia ser feito com 3D ou IMRT, guiada por imagem todos os dias, e na doses de 20, 12 e 13. Acá tentamos um escalonamento de doses hipofraccionada, pero poderiam ser feitas também com 60 Gs. E o endpoint foi analisar a incidência de toxicidade tardia urinária e gastrointestinal grado maior ou igual a 3. Acá temos 111 pacientes, a maioria eram alto risco pela NCCN, pela classificação da NCCN, pero haviam pacientes de todos os riscos, baixo, intermédio e alto. A maioria dos pacientes fizeram radioterapia 3D, provando que não é necessário
alta tecnologia para tratá-los. Pero todos, casi todos usaram IRT com ou com ultrassom ou com Conibin CT. A maioria fizeram 66 grays, a dosis escalonada, e com hormonioterapia. Quando vamos analisar a toxicidade urinária crônica, quase nenhum paciente havia com toxicidade grado maior ou igual a 3. A maioria não tinham toxicidade urinária crônica. Acá podemos avaliar em mês 3, mês 9, 15, 21 e 33, 27 e 33. E quando vamos analisar a toxicidade intestinal crônica, a mesma coisa, não temos grado 3 ou mais, e apenas 6,6, 6,7 pacientes no mês 15 com toxicidade de grado 2. E a maioria tiveram toxicidades intestinal crônica. Agora, a parte da apresentação, vou falar sobre o SBRT, o hipofraccionamento extremo. Vou apresentar-vos sobre 2 estudos. O primeiro na Análises, de Christopher King, publicado em 2013. Foi um estudo que analisou, foi uma análise de estudos fase 2 de 8 centros, total de 1.100 pacientes. Acá tinham pacientes de todos os riscos, baixo, intermédio e alto, sendo a maioria baixo risco. Todos faziam hormonioterapia por 4 meses antes e concomitante à radioterapia. Quanto à radioterapia, a técnica eram usados fiduciales de ouro, eram delineadas a próstata e vesículas seminais, e a média de la dosis eram de 36,25 em 5 fracções. Aqui temos o gráfico da sobrevida livre de falha, e aqui alguns resultados. Quando vemos a sobrevida livre de falha em 5 anos, para todos os pacientes foi de 93%. Quando analisamos por riscos, baixo risco, 95%, intermédio, 84% e alto risco, 81%. Os resultados são muito semelhantes aos resultados dos estudos de hipofracionamento moderado. Aqui uma tabla que mostra o mesmo. A sobrevida livre de falha em 5 anos para baixo risco, intermediário e alto risco. Pero quando estratificamos entre uso ou não de hormonioterapia, não houve diferença estatísticas entre os 2 grupos. E quando avaliamos a dosis, havia pacientes que fizeram 35 grays ou até 40 grays, e também não houve diferença entre os grupos. Então, nesse estudo, chegamos à conclusão de que há uma boa sobrevida livre de recidiva bioquímica para todos os pacientes que fizeram SBRT com 5 fracções, sem diferença na sobrevida livre de falha bioquímica com ou sem hormonioterapia, e se quedou igual em pacientes de alto risco intermédio, provavelmente por alta doses biologicamente efetivas, e não se viu, e sem diferença em relação à dose total de radiação. Por fim, acá um estudo publicado agora em 2019, que foi um estudo randomizado, fase 3 de não inferioridade, que de nome HIPO-RT-PC, que quis comparar o tratamento convencional com o tratamento de hipofraccionamento extremo, como os outros estudos de hipofraccionamento moderado. É um estudo multicêntrico de Suécia e Dinamarca com 1.200 pacientes. Acá temos a randomização com 1.200 pacientes, com um grupo com 39 de 2 grays, que seria o tratamento convencional, comparado a um esquema de hipofraccionamento extremo, acá com um outro esquema de 7 frações de 6,1 grays. Havia pacientes com risco intermediário e acá com alto risco, pero a maioria eram risco intermédio. Não poderiam ser feito hormonioterapia, e acá a radioterapia, a maioria era feita com tratamento 3D, e somente 20% com tratamento IMRT.
Eram usados IGRT, a maioria com fiduciales e 10% com Bincast. Acá temos um gráfico que demonstra a sobrevida livre de falha e em 5 anos temos os mesmos resultados, 84 para o convencional e 84 para SBRT. Então, quanto à sobrevida livre de falha em 5 anos, se foi igual para os dois grupos, e quando eram analisados a idade, Gleason, estadio T, PSA e o risco, se quedou a mesma coisa também. Agora temos que ver a toxicidade. Vamos analisar a toxicidade urinária ao final do tratamento e cronicamente. No fim do tratamento, para a toxicidade urinária, havia 23% de toxicidade para o grupo convencional e 28% para o SBRT, pero não havia diferença estatisticamente significativa. Depois de 1 ano, havia mais toxicidade urinária para o grupo de SBRT, com diferença, pero cronicamente, depois de 5 anos, a toxicidade se quedou semelhante. Quando vemos a toxicidade intestinal, a mesma coisa, ao final do tratamento semelhante, e depois de 5 anos, 4% para o grupo convencional e 1% para SBRT. Acá vemos uma tendência ao tratamento convencional ser mais tóxico, pero sem diferença. Um P de 0,14. Quanto à função eréctil, não houve diferença entre os dois grupos. E temos que SBRT de 42 Gres em 7 frações não é inferior ao tratamento convencional com 39 de 2 Gres, quando analisados com sobrevida livre de falha. E o que hacemos em Hospital de Amor de Barreto, lá em Brasil, para os pacientes com SBRT de próstata? A quem lá indicamos? Apenas para paciente com baixo risco e risco intermediário, não estamos fazendo para os alto riscos, porque quando tratamos pacientes com alto risco, lá temos que irradiar tanto a próstata quanto as vesículas seminais. E então, o campo de radiação é maior e aumenta a toxicidade. O paciente tem que ter um bom entendimento, com continência urinária preservada para que a bexiga esteja sempre llena e com volume prostático hasta 100 centímetros cúbicos. As simulações hechas em decúbito dorsal, com bexiga llena, com preparação intestinal para que o erecto se quede vazio. E para o delineamento, fazemos uma fusão com ressonância. Para os volumes alvos, delineamos a próstata e base de vesículas com uma margem de 0,5 centímetros para o PTV. E quanto aos órgãos de risco, temos o recto, a parede anterior e posterior, bexiga, bulbo, genitales, cabeça de fêmur e uretra. A dose que hacemos lá é de 5 frações de 7,25 Gres, como é lá em um estudo de King, daquela análise, do primeiro estudo que mostrei para vocês, em dias alternados. A planificação, esses são os constraints que usamos, não vou ler todos. E a entrega de dose, todos os pacientes que fazem SBRT de próstata fazem o tratamento no Trubin. Hacemos terapia em arco com 2 arcos. E como é? Nós não usamos fiducial, como os estudos sugerem, pero hacemos um conibin antes do primeiro arco. Analisamos se a bexiga está llena, se o recto está vazio. Se não está, se a bexiga está vazia, pedimos que o paciente vuelva depois. Hacemos um arco, depois hacemos outro conibin antes do segundo arco, e a partir do término do conibin, a valoração do posicionamento do paciente deve ser feita em máximo de 4 minutos, com o término em conibin iniciar o cronômetro, e o arco demora aproximadamente 1 minuto. Então, todo o tratamento tem que ser feito em 5 minutos, porque em 5 minutos temos estudos que comprovam que a próstata se movimenta pouco. Acá temos os médicos radio-oncólogos do Hospital de Amor.
Somos em 11 médicos. A equipe de física médica são 6 físicos, mais 3 físicos auxiliares. E acá temos o grupo de apoio ao pesquisador, que nos ajudam a las pesquisas, como el rápidos. E acá estão todos que trabalham na radioterapia. Gracias.